Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o que conversamos sexta-feira. Sexta-feira nós iniciamos nosso bate-papo falando a respeito de um personagem da Bíblia muito interessante, muito legal e que a gente tem muito para aprender com ele, né? Eu falei, citei algumas características para saber se vocês sabiam e alguns souberam responder que era Daniel. Daniel era um jovem. Quando Nabucodonosor venceu a guerra contra a cidade dele, né, o país dele, Nabucodonosor deu ordem a um chefe para que fossem recrutar alguns jovens com características de que fossem bonitos, soubessem se comportar, fossem agradáveis, fossem inteligentes e bom estudioso, né? Fossem pessoas estudiosas. E Nabucodonosor não. E Daniel, mais 3 amigos foram recrutados. E eles tinham por volta dos seus 16 anos, eram bem novos. Mas eles já conheciam a Deus. E eles foram para a terra, lá para a Babilônia, e eles chegaram no palácio, num lugar lindo. Foi oferecido para eles o melhor estudo, os melhores professores, as melhores comidas. Era a comida que o rei comia, os alimentos que o rei comia e a bebida que o rei bebia. Então era o melhor que aquela terra poderia oferecer. Mas Daniel, ele não deixou se contaminar. Ele não podia mudar a situação que ele se encontrava, que era estar ali naquela terra. Mas ele podia, o que ele estava ao alcance dele, ele decidiu não se contaminar. E ele sabia que aqueles alimentos eram consagrados a outros deuses. E muitos daqueles alimentos, Deus havia proibido eles de comerem aquilo, né? Então ele chegou ao chefe e falou: olha, nós não gostaríamos de comer essa comida, poderíamos nos alimentar só de legumes? E o chefe demonstrou uma preocupação, porque ele falou: se eu der só os legumes para vocês, vocês podem ficar abatidos e o rei vai perceber e ele vai me mandar me matar. E aí Daniel fala assim: vamos fazer um teste de 10 dias, se nós não estivermos bem, você faz o que for melhor para você, né? O que você decidir, nós acataremos. E o chefe topou. E passados esses 10 dias, Daniel e os seus amigos, eles estavam melhores, mais fortes, mais corajosos que os outros. E durante 3 anos eles passaram por esse processo, né, de aprendizagem, de uma nova cultura, de uma nova língua, fazendo com que eles se esquecessem de quem eles eram, da terra que eles vieram, né? E eles tinham que se apresentar perante o rei após os 3 anos como se fosse uma prova oral. E eles foram os melhores, Deus derramou sabedoria sobre a vida deles e eles se destacaram, né? Fazendo assim com que eles fossem colocados em posições de destaque no reino, e muitas pessoas tramaram contra a vida deles, e em todo tempo eles conseguiram permanecer firmes, porque eles sempre optavam por Deus. Eles sempre se decidiam por servir a Deus e não ao que o mundo estava impondo a eles, né? E Deus honrou. E mesmo em situações em que a vida deles corria perigo, eles resolveram buscar ao Senhor e não desanimaram. E o Deus os honrou. E assim é com as nossas vidas, né? Hoje vivemos em um tempo em que as pessoas não querem saber muito de Deus, né? Vivemos em tempos ruins, em que as pessoas acham que tudo bem, tudo pode, tá tudo certo, você pode ser quem você quiser, mas nós sabemos quem nós somos, né? Nós já aprendemos em outras sexta-feiras que nós somos o povo escolhido do Senhor, que nós somos filhos amados de Deus, em que Ele tem um sonho para cada um de nós realizarmos aqui nessa terra. Sabendo disso, o inimigo também vem querer com que a gente não acredite nisso. Ele vem querer tirar essa identidade de filho amado para que a gente se contamine com as coisas deste mundo. Mas assim como Daniel se posicionou, é isso que nós queremos trazer, né, nesse dia, que a gente se posicione também, que a gente tome a decisão de se posicionar com as coisas de Deus. Daniel conseguiu se posicionar porque ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Deus, ele sabia do que Deus era capaz. E é por isso que nós precisamos buscar a Deus com toda intensidade do nosso coração, para que a gente o ame e o conheça, para que quando as coisas ruins e que venham com aparência boa, porque assim como para Daniel apareceu como o melhor que aquela terra poderia oferecer, que dessa maneira nós possamos
reconhecer aquilo que vai nos fazer mal, aquilo que quer tirar a nossa característica de filho, a nossa identidade de filho amado do Senhor, e que nós decidamos, né, que a gente possa se decidir não nos contaminar. Isso é diariamente, todos os dias nós devemos nos levantar e nos lembrar que somos filhos amados de Deus e que não vamos nos contaminar com as coisas deste mundo. E nesse dia, hoje, né, eu quero encorajar vocês a realmente buscarem em Deus maior conhecimento. Nós temos a Bíblia que nos mostra quem é o Senhor, então que nesses dias a gente possa estar buscando, né, que seja uma decisão diária, que todos os dias da nossa vida nós possamos nos lembrar que o Senhor está conosco e que Ele nunca vai nos desamparar, que quando nós optamos por segui-lo, por servi-lo, independente da circunstância, Ele nos honra, Ele nos ajuda e Ele vem de encontro conosco. Na sexta, nós falamos também que o mal, ele começa pequenininho, né? A gente começa a se contaminar com coisas pequenas, quando a gente começa a acertar pequenos pecadinhos nas nossas vidas, né? E aí eu trouxe um copo com água, uma água bem limpa, como vocês podem ver, que dá vontade de beber. E eu ofereci pro pessoal, todo mundo aceitaria, né? Tomaria. E aí eu falei, ó, pessoal, mas agora eu vou colocar só um pouquinho de terra. Falei, é uma terra saudável. Falei, é uma terra com nutrientes que eu ponho nas minhas plantinhas. Não é qualquer terra, não é essas terras sujas, é uma terra boa, né? E aí eu ofereci para alguém, ver se alguém queria. Ah, não tá dando para vocês verem, mas tem uma terrinha aqui, ó, deixa eu ver. Ó. E aí eu ofereci para ver se alguém queria. Ninguém quis tomar. E aí quando foi perguntado por que não querer tomar, não dá, tá com terra, tá com terra. E uma pessoa falou assim, ah, é só a gente filtrar. Eu falei, boa, o filtro seria Jesus, né? Porque quando, por mais contaminado que nós estejamos, aqui poderia estar cheio de terra, se a gente passa pelo filtro, fica purinho. E assim é com Deus, que quando nós erramos, quando nós deixamos entrar o mal pequeno, grande, independente do tamanho, o Senhor, ele sempre nos purifica quando buscamos, né? Mas aí o interessante foi que nós conversamos, assim como ninguém quis beber dessa água que estava só um pouco contaminada, porque muitas vezes nós queremos que o Senhor beba nós, como se nós fôssemos água, uma água que está suja, uma água que Ele fez perfeita e limpa, e que às vezes a gente se contamina, né? Que às vezes a gente se deixa, quando a gente fala, isso não tem nada a ver, normalmente tem a ver sim, e a gente sabe, a gente inventa desculpas para que a gente possa colocar essa terrinha em nossa água, né? Então, que a gente possa se lembrar que nunca um alcoólatra chega a ser alcoólatra sem antes passar por um gole de bebida. Ele começa pequeno, ele não começa já se embriagando e não conseguindo ficar sem aquilo, ele começa pouco, né? Ele começa, um dia quando sai com os amigos e aquilo começa a se tornar rotineiro até o ponto de chegar a se tornar um alcoólatra. E assim também nós falamos de adultério e tantos outros pecados, né? Então que nós possamos ser como Daniel, que se levantem uma geração de Daniel, que nós possamos ser como ele e dizer, eu não vou me contaminar. Ei, eu não quero essa comida. Pode ser a melhor comida que você está me oferecendo. Eu não quero ela. Eu quero aquilo que vem do Senhor, porque é Ele que vai me sustentar e estar comigo em todo o tempo. Beleza, galerinha? Fiquem com Deus e até sexta-feira.